Uma das principais filosofias de investimentos é o tão conhecido buy and hold, onde basicamente a gente compra e segura posições por grandes prazos. Na melhor das hipóteses, a gente vai carregar até o final das nossas vidas ou até a nossa aposentadoria. Então hoje eu vim trazer alguns critérios que eu acabo sempre olhando em empresas que eu julgo ser interessantes para a minha aposentadoria. E junto com isso trouxe 3 exemplos de empresas que eu acho extremamente interessantes para a gente carregar por um longo período de tempo e quem sabe até a nossa aposentadoria. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre 3 empresas que eu acho extremamente interessantes para a gente carregar por um longo período de tempo. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também para você não custa nada e para a gente é realmente motivador e acaba ajudando na entrega do nosso conteúdo. Antes da gente começar nosso papo, eu só quero te dar 2 avisos. O primeiro, toda quinta-feira, às 20 horas aqui no YouTube, eu tô fazendo aulas 100% gratuitas. Então se eu fosse você, aproveitava que a gente já tem aula de tudo que você pode imaginar. São 30 semanas dando conteúdos todas as quintas-feiras. E além disso, se você tá querendo começar a investimento e não sabe por onde, então eu te convido a conhecer nosso treinamento Análise e Gestão de Investimentos, onde você vai do zero, desde aprender o que é um preço, até como calcular um risco e por final você vai aprender a montar uma carteira e balancear ela da melhor forma, diminuindo seu risco e aumentando sua expectativa de retorno. Primeiro link aqui da descrição e tá fixado também nos comentários. Agora vamos direto pro vídeo. Isso daqui é um problema que eu vejo em muitas pessoas. Elas entendem a filosofia do buy and hold, entendem que a gente vai estar buscando por empresas que a gente vai carregar por um longo período de tempo, só que não sabem muito bem como escolher isso. Então eu trouxe alguns critérios básicos, mínimos, que eu julgo ser interessantes para que a empresa seja elegível de carregar até a nossa aposentadoria. O primeiro, eu gosto de empresas que estão em setores que são defensivos ou necessários. Então setores como utilidade pública, saúde, tecnologia, alguns setores que são mais específicos acabam sendo mais interessantes. Então medicamentos, produtos ortopédicos ou algo voltado para a medicina. Utilidade pública também como serviços que atendem os Estados Unidos ou o governo americano também podem ser interessantes, porque eles são ótimos pagadores e acabam sendo ótimos sócios nesse caso também, porque acabam investindo bastante. O nosso primeiro tópico seria esse. O segundo é que a empresa seja líder ou esteja entre as top 3 principais empresas do seu segmento com largas vantagens competitivas que sejam duradouras. Então a gente vai estar fugindo de empresas que tenham vantagens competitivas regulatórias ou vantagens competitivas frágeis. Além disso, a gente vai estar utilizando de um histórico resiliente nos seus resultados. Então a gente vai olhar um pouco para trás para a gente conseguir enxergar a plenitude que a gente teve nos seus resultados e provavelmente daqui para frente tende a ser algo próximo. A ideia aqui é ser baseado no efeito Linde. Então, de forma bem resumida, o efeito Linde é que empresas que costumam ser boas tendem a continuar sendo boas por um longo período de tempo. Além disso, gosto de pegar empresas com altas barreiras de entrada, então produtos que são extremamente exclusivos ou segmentos que são muito custosos ou dependem de um know-how específico. Além disso, busco por empresas ali que têm um alto custo de troca. E seja esse custo um real preço a ser pago, então para você fazer a portabilidade de um software, você vai acabar gastando um pouco mais. O custo de troca mais elevado é quando a gente enxerga no valor. Você não vai trocar porque todo o seu sistema já está baseado nisso, isso vai gerar um certo desconforto, vai gerar um grande problema, uma perda de tempo muito grande ou uma diminuição na receita. E as empresas dificilmente vão optar por essa opção. Então essas empresas são fortes candidatas a se encaixarem nesse meu método. E antes que você se questione, tem espaço para crescimento dessas empresas? Dificilmente a gente vai ver essas empresas crescendo muito mais. Primeiro, porque elas já são líderes, sejam americanas ou mundialmente falando, cada caso é um caso, mas elas já são extremamente plenas, estão numa fase de maturação muito elevada. Então não espere que uma empresa vai crescer 100%, 200% em um ano, porque isso na verdade é até uma falta de educação por sua parte. Você saber discernir o que é uma empresa de crescimento e uma empresa que ela pode ser considerada como bem estabilizada, bem consolidada, porque, exemplos aí de empresas que já estão presentes em mais de 200 países, para onde mais ela vai conseguir crescer? Então vamos lá. A primeira empresa é uma empresa muito conhecida dos meus alunos, até porque foi uma das últimas empresas que eu trouxe na nossa plataforma de estudos, é a Johnson & Johnson, código de negociação JNJ.
Ela é simplesmente a maior e mais diversificada empresa no segmento de saúde. Ela atua em 3 grandes grupos, que seriam farmacêuticos, dispositivos médicos e também o que a gente chama de consumidor, ou em inglês consumer. Eles basicamente atuam desde Band-Aid, Johnson's Baby, parte do consumidor, até Tylenol, produtos focados em oncologia, lentes de contato, aparelhos ortopédicos, ferramentas para cirurgias. Então todos esses ramos a Johnson & Johnson está presente. E a grande parte de seus produtos, eles geram uma receita extremamente alta. Para você ter uma noção, mais de 28 produtos geram individualmente mais de $1 bilhão em receita por ano. Então grandes marcas como Band-Aid, Johnson's Baby, Tylenol são alguns desses exemplos que geram mais de $1 bilhão. E algumas dessas que eu citei geram mais de $2 bilhões de receita anualmente. Então aqui a gente vê altas vantagens competitivas, como uma marca muito forte, um alto custo de troca, porque é um remédio, você não consegue sempre substituir um remédio pelo outro, ou um equipamento cirúrgico pelo outro. Então aqui a empresa acaba se destacando bastante. Um forte histórico de crescimento nas suas receitas, na sua geração de caixa, um alto retorno e margens líquidas extremamente altas. A Johnson & Johnson é uma empresa que se encaixa perfeitamente em todos os aspectos que eu citei anteriormente. A segunda empresa que eu trouxe aqui para vocês, ela não é tão conhecida dos brasileiros, mas é uma empresa muito poderosa, principalmente nos Estados Unidos, e quem é americano conhece essa empresa de longe. A segunda empresa é a Clorox, código de negociação CLX. É uma multinacional líder na produção e venda de produtos para casa e também para profissionais. 80% de suas marcas são líderes em seus respectivos mercados. E alguns setores que eles são líderes aqui: grelhas, água sanitária, lenços, filtros d'água, entre outras mais. Com mais de 100 anos de mercado, a Clorox acaba tendo um dos históricos mais resilientes quando a gente está falando em parte quantitativa, em seus fluxos de caixa, em suas receitas, em suas recompras de ações também. Com apenas 15% das suas receitas vindo de fora dos Estados Unidos, a gente consegue enxergar que é uma empresa extremamente parruda e bem consolidada, mas que a gente ainda pode ter uma pequena expectativa de crescimento, porque eles ainda têm e podem gerar muita receita fora dos Estados Unidos. Uma das coisas que mais se destacam quando a gente vai estudar Clorox é a sua política e principalmente seus valores e sua cultura. É uma das empresas que mais prezam pelos seus valores. Então acho que é extremamente interessante a gente buscar se tornar acionista dessas empresas, porque é uma empresa que prefere ter algum prejuízo, mas ser extremamente honesto com o seu acionista, com o seu colaborador, e isso não tem preço. A terceira empresa aqui que eu trouxe para vocês é a Colgate-Palmolive, código de negociação CL. Como o próprio nome diz, quem não conhece a boa e velha Colgate? A Colgate ela possui cerca de 70% do mercado quando a gente está falando em saúde bucal nos Estados Unidos e mais de 50% mundialmente. Já pensou o poder que a Colgate tem quando a gente está falando que basicamente metade do mundo acaba utilizando da própria Colgate? Além de sua linha principal, que é cuidado bucal, eles atuam também em outros segmentos, como shampoos, gel de banho, desodorante para mais de 200 países, sendo que 75% das suas receitas são originadas fora dos Estados Unidos. Isso pode ser interessante, mas também significa que não tem muito para onde a empresa continuar crescendo. Dentre esses 75%, metade deles é proprietário de países emergentes. Então a gente vê grandes representantes, como nós mesmos, o Brasil, a gente vê outros grandes países emergentes, asiáticos, também sendo extremamente relevantes para a geração de receita da Colgate-Palmolive como um todo. Uma das coisas que poucas pessoas sabem, só quem realmente é acionista ou quem já estudou a empresa aprofundado, é que além de todos esses setores que seriam cuidados com a saúde como um todo, eles atuam também com cuidados da saúde. Só que dessa vez, para pets. Eles são proprietários, eles fizeram a aquisição da Hill's, uma marca de ração para animais de estimação. Além disso, eles são o número 1 em pasta de dente mundialmente, e a Hill's também acaba sendo bem representativa. Apesar de serem mais recentes, eles fizeram a aquisição em 2015 e 2017, a Hill's representa aí mais de 17% da sua receita como um todo. Uma empresa em um setor extremamente resiliente, crescendo seus dividendos há mais de 58 anos consecutivos, mais de 100 anos pagando dividendos de forma consecutiva, presente em mais de 200 países, com um histórico extremamente resiliente. Eu acho que não tem muito que a gente queira mudar aqui na Colgate-Palmolive. E aí, o que você achou dessas empresas? Comenta aqui embaixo
Se vocês querem a parte 2, o que vocês acharam dessa parte 1 também? Manda isso para os seus amigos, vamos ajudar esse vídeo a bater aí mais de 100 visualizações e eu conto com a sua força. Beleza, pessoal? Lembrando, quinta-feira a gente tem live, confere os links aqui na descrição. Aqui vocês conseguem ver um vídeo extremamente interessante. Tamo junto, eu espero vocês na próxima live e tchau!